Aguardando a notícia. Aguardando a notícia. Aguardando a notícia. Aguardando a notícia. Aguardando da notícia. Aguardando da notícia. Música e informação na palma da sua mão. Boletim Publix. A cada 30 minutos. Boletim Publix. Você bem informado. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já sua avaliação. 011 94933 1131. Rua das Figueiras, 2240. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. Aguardando. E agora eu quero falar com você pequeno e médio empresário. Presta bem atenção. Já pensou em fazer um plano de saúde? Nunca foi tão importante ter onde se cuidar. A ABC Health possui planos especializados para a sua empresa e não importa o seu tamanho. Podem ser 2 ou 3 funcionários. Nós atendemos a sua demanda. Mande um WhatsApp 11 97505 0202 ou ligue 11 4455 8335. ABC Health. Você e sua empresa estão em nossos planos. Para você ficar em casa, o Detran de São Paulo disponibiliza mais de 60 serviços online. É o Detran inovando para você resolver tudo o que precisa. Acesse detran.sp.gov.br. Respeito à vida. Fique em casa. Aguardando a notícia. Da notícia. Aguardando a notícia. Notícia. Aguardando da notícia. Da notícia. Da notícia. Aguardando a notícia. Aguardando a notícia. A informação na palma da sua mão. E veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E veloz para a sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E veloz. 011 4610 0000. E veloz. A sua conexão. Aguardando a notícia. Aguardando a notícia. Envelope seu veículo com qualidade e dê um visual diferenciado para ele. Pioneiro em carros particulares e carros para empresas. Saiba mais, confira agora mesmo. Personalização de carros é na Publisign. 011 3857 0002. Publisign, envelopamento automotivo. Confira agora mesmo. Aguardando da notícia. E veloz. E veloz. Ultra velocidade em até 300 megas para o seu celular, tablet, diversos dispositivos. E veloz. E veloz. Nunca foi tão fácil acessar a internet banda larga. Essa é a super velocidade fibra ótica da Iveloz. E nossos combos possuem ainda acesso às redes sociais e ligação ilimitada. E veloz. Corra com a nossa velocidade e assine já. 011 4610 0000. E veloz. A sua conexão. Agora, Minuto Health Saúde. Bom dia para você ouvinte do Guardian Health. Meu nome é Paula Silva, eu sou naturopata, esteticista, massoterapeuta. E agora nós teremos um quadro aqui na Guardiã das Notícias, todas as segundas às 10 horas da manhã, onde iremos falar de saúde, beleza, bem-estar, tudo aí que vai englobar esse mundo saudável, tá bom? Então, e hoje, para começar com chave de ouro, eu tenho uma querida minha, linda parceira, Júlia Benini. Ela é fisioterapeuta e mestre em ciências. Muito bem-vinda, Júlia. Muito obrigada por você aceitar o meu convite, participar aí do meu primeiro programa. Muito obrigada. Eu fico super lisonjeada de estar aqui com você. Você sabe que eu sou super sua fã. Então, para mim, na verdade, estar aqui com você hoje é mais do que uma honra, amiga. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até me emocionei um pouquinho. E o assunto de hoje, obviamente, né, muita gente já conhece a Júlia, porque vai lá no meu consultório. Vamos falar da depilação a laser.
a técnica da Júlia, ela é diferenciada e hoje eu vou tirar algumas dúvidas aí que podem ter muita gente, na verdade, que tem, né? Então, Júlia, me conta um pouco o que é, né, uma depilação a laser, porque tem muita gente que nem sabe que existe no fim ainda, não é? Hoje, na verdade, quando a gente pensa em depilação a laser, a gente sabe que existem diversas franquias, diversas pessoas que trabalham na área. E o objetivo nosso aqui hoje, né, Paula, é poder discutir para as pessoas poderem entender melhor e poderem escolher aonde elas querem fazer o procedimento delas, quais são as diferenças. Talvez existem algumas coisas que nem todos saibam, porque dependendo do equipamento que você usa, como isso muda. De repente, às vezes algumas empresas falam que você não pode fazer com peles negras ou que você não pode fazer com peles bronzeadas, e o nosso objetivo aqui é explicar para todas, né, para todo mundo entender e poder escolher onde que vai fazer, qual equipamento que eu vou usar, o que eu acho importante para os nossos ouvintes também saberem. Então, em primeiro lugar, quando a gente pensa em depilação a laser, a gente pensa em comprimento de onda. Então o laser, ele tem um comprimento de onda e dependendo do equipamento que a gente vai escolher, a gente vai ter um comprimento de onda que vai atingir uma determinada camada, e aí quando a gente pensa nisso, a gente vai pensar em tecnologia. Então quais são os melhores equipamentos que têm os melhores comprimentos de onda para ter um resultado mais rápido, né? Então hoje no mercado a gente tem diversos equipamentos, a gente tem o Elastedrite, a gente tem o Soprano Ice, a gente tem o Vector, então a gente tem diversas máquinas e elas mudam conforme o tipo de aplicação, a ponteira, algumas indicações pré-aplicação e pós-aplicação que elas vão mudar, né? Então eu acho que isso é importante a gente explicar para o pessoal, e aí, claro, né, a gente usa um equipamento hoje que a gente acredita, né, Paula, que seja o melhor. Então, quando eu escolho o equipamento que eu trabalho hoje, né, a gente tem essa flexibilidade de escolher o melhor para vocês. Lindona, me fala uma coisa, conta um pouco, assim, você tá há muitos anos, não é, nessa área, conta um pouco, assim, da sua trajetória, da sua experiência nessa área da depilação, porque conta muito, não é? Você já me falou isso. A técnica faz toda a diferença. Isso, tem gente que vai em outro lugar e tem a mesma máquina da Soprano, mas tem um resultado diferente, e com você tem outro resultado. Quando a gente fala de depilação a laser, a gente pensa em equipamento, mas a gente tem os programas que a gente escolhe para aplicação. Então, isso faz toda a diferença. Eu trabalho com laser há 5 anos, então eu comecei numa clínica fazendo as aplicações e ao longo do tempo fui desenvolvendo a minha própria forma de aplicação. Então, dá até para chamar de exclusivo, né? O método de aplicação que eu faço hoje, ele é exclusivo porque eu mesma desenvolvi ao longo do tempo. A gente vai fazendo, a gente vai mudando uma coisinha ou outra, a gente percebia que, nossa, fazer assim dava um resultado melhor, fazer assim o pessoal sentia um resultado mais rápido, então eu acabei desenvolvendo a minha própria técnica, né? Então a técnica, o equipamento é importante, mas a técnica com certeza faz toda a diferença. Concordo. Então as indicações, né, de espaçamento entre cada sessão também faz a diferença. Então a pessoa, quando ela tem uma experiência na área, ela, claro que ela vai conseguir te indicar melhor e saber qual é o momento de aplicar. Então aí a gente vai conhecendo essa história, né, dos nossos pacientes, e a gente vai percebendo que dependendo da maneira que a gente trabalha, a gente tem um resultado melhor. Então aí isso faz toda a diferença, a forma que a gente aplica também, né? Então a gente tem um bom resultado na clínica hoje, né, Paula? Então é uma coisa importante. Às vezes a gente vai escolher como se fosse só a máquina, mas a pessoa que aplica faz diferença. Eu percebi isso mesmo. Eu vejo que na vida, assim, no fim, você se forma, faz faculdade, faz especializações, nunca vamos parar de fazer, na verdade, mas o que traz experiência pra gente é clinicar. Isso. É o dia a dia, é a prática. É o que pode, né, acontecer, são os imprevistos, são os retornos que, né, eu acho que isso que traz realmente a bagagem, a experiência. E o legal nosso também é, por exemplo, quando a gente, né, faz os procedimentos, a gente sempre pergunta o feedback, a gente quer saber o que eles sentiram, e aí como é que foi, porque a gente sabe que, né, o procedimento, quando a gente, né, vai num espaço para se cuidar, para trabalhar com a beleza, a gente quer resultado. Então a gente tem essa preocupação de sentir os nossos pacientes. Então, quando eles chegam, eu já ouvi pacientes chegando e falando assim, nossa, mas eu já fiz 20 sessões, eu fiz 10 sessões em um lugar, eu fiz 10 sessões em outro, eu percebi que o espaço não estava preocupado com o que eu achei do procedimento. Então, isso faz muita diferença. O que o seu paciente sentiu e o que o seu paciente tem como feedback, porque ele não é mais um.
Ele é o seu paciente, então a gente tem que cuidar, a gente tem que se preocupar com o que ele achou do resultado, porque isso faz com certeza diferença para a gente ter um atendimento de qualidade, né? A gente quer atender com qualidade, não é mais um, é o paciente. Olha, quando eu pesquisei aí eu queria muito inserir a depilação a laser lá no consultório, e eu e a Júlia, acho que a gente ficou conversando um ano, não é, Júlia? Porque assim, existem muitos profissionais no mercado, existem muitas clínicas que fazem, mas eu tinha muito receio, porque é um laser, né? Então, assim, você tem que ter uma profissional capacitada. Então tinha gente que falava, Paula, por que você não faz o curso? Não sou da área da depilação a laser, sou esteticista, sou massoterapeuta, sou naturopata. Eu acho que cada um na sua área, não é? Porque você vai saber lidar melhor com qualquer coisa que possa acontecer. E aí eu e a Júlia conversamos, foi quase um ano mesmo, né, Júlia? Foi bastante tempo. E o diferencial da Júlia é que ela vai de encontro com o que eu penso também e com o que eu acredito. A gente, por exemplo, não vende pacotes, né, Júlia? A gente vende a sessão, porque a gente entende que se em 3 sessões você está satisfeito, por que a gente vai vender 10? Então, a gente deixa o cliente à vontade, a gente chama até que o cliente fala que se sente livre com a gente, porque se ele faz 1, 2, 3, seja, quantos vai ser necessário lá pro tratamento dele. Então, a gente usa até o dilema, gostou, volta, não gostou, não volta, simples, porque o dinheiro da gente vale ouro, né? E a gente sabe, né, Paula, eu percebo muito na prática que, assim, as pessoas chegam e falam assim, não, mas eu fechei um pacote de 10 sessões, às vezes a pessoa não tem interesse de voltar naquele espaço, ela tá voltando porque ela já fechou o pacote, então, assim, essa liberdade dele escolher onde ele vai fazer é o que eu acho que a gente consegue fidelizar os nossos clientes hoje. E a gente tem essa certeza de que eles voltam porque eles gostaram, porque a nossa agenda, ela flui bem, né? Então, a gente quer trazer isso, é o conforto, é a praticidade, é a flexibilidade. A gente teve uma paciente há um tempo atrás que ela mudou de cidade, né? Então, vamos supor, se ela tivesse comprado 10 sessões, como é que ela ficaria com, meu marido foi transferido, agora a gente vai sair da cidade, vai ficar longe para eu vir, e aí ela tivesse fechado 10, ela fez 5. Faz o que com as outras 5? Então, é importante vocês escolherem onde vocês vão fazer o procedimento, porque isso faz muita diferença também no procedimento e como gostarem, indicar o procedimento, porque vocês têm essa flexibilidade. Então, a gente trabalha, né, Paula, de uma maneira muito, eu gosto de falar honesta, porque as pessoas querem voltar porque elas gostaram. Justo, honesta. Então, eu gosto desse, é claro, né, cada um trabalha de uma maneira, mas eu acho que é importante a gente procurar um lugar legal para trabalhar e fazer o procedimento para não ter essas coisas. Agora fechei o contrato, se eu ligar lá, será que eles me devolvem o dinheiro? Aí, se você assinou o contrato, tem que ver com a empresa. Então, a gente tem essa flexibilidade, né, Paula? E a gente pensa muito igual, porque assim, sempre quando você vai contratar um serviço, é tudo muito fácil, né, doutora? E quando você vai cancelar, quem tá me ouvindo sabe, muitas vezes não é tão fácil. É tudo assim, lindo, né, quando você contrata, e depois quando você vai cancelar, realmente dá trabalho. Então, na verdade, essa nossa, né, a minha dica para vocês que vão procurar fazer o procedimento, escolham e pesquisem o equipamento, uma coisa, né, Paula, que a gente, como eu e a Paula, a gente escolheu trabalhar com equipamento de ponta, a gente fala da máquina e explica quais são as vantagens dos equipamentos que a gente usa. Então, quando você vai num espaço onde ele só quer vender o pacote, onde ele só quer bater a meta dele, né? De repente, você encontra uma pessoa que ela não sabe qual é a máquina que ela está usando. E sim, o equipamento, né, faz muita diferença. Então, como a gente trabalha com o melhor, a gente escolhe falar e explicar sobre o melhor, porque a gente já está escolhendo o melhor para isso mesmo, para poder falar quais são os benefícios, né? Ô, doutora, o que eu vejo que você faz muito também, e eu vejo que é diferente, porque eu tenho experiência em outros locais de depilação, é que assim, a gente sabe, obviamente, que existe um protocolo de como usar a máquina, enfim, só que eu vejo que você pratica, cada pessoa você trabalha diferente de acordo com a necessidade daquela pessoa. Eu vejo que você muda a temperatura, que você muda o programa, que você adapta à necessidade, porque o que eu vejo
de experiência em outros lugares é aquilo, vai lá, digita na máquina e vai naquilo lá. Como se fosse o todo protocolo mundo é igual. esse, então o protocolo eu vou seguir o protocolo. Isso é verdade, mas é isso experiência, veio não é? com a experiência. É. Isso veio com a prática, então dependendo do paciente, dependendo do caso, a gente faz essas adaptações. Então, isso realmente vale a pena você escolher um lugar de qualidade para fazer o procedimento, porque a técnica que vai aplicar é muito importante. Então, a gente tem que mudar, de repente o paciente ele tem um histórico de ter feito muitas depilações em diversos espaços e nenhum deu certo, então a gente já sabe que é um paciente mais difícil, vamos tentar fazer com uma potência assim, um programa assado, a gente aí vem a nossa parte técnica. Parece que, quando a gente fala de depilação a laser é tudo igual, mas não, a gente precisa saber e entender qual é a tonalidade da pele desse paciente, qual é o histórico dele, ele já fez laser, ele tem alguma doença pré-existente, então ele tem, por exemplo, ela está na fase da menopausa, toma anticoncepcional ou não toma, a gente tem algumas coisas que a gente precisa questionar e aí em cima disso a gente vai montar o protocolo. Aí a gente vai montar em cima de cada, e aí, na vez que ele volta, a gente pergunta como foi esse feedback. Então aí na hora que ele volta, fizemos assim, eu já sei que ele fez esse programa. Deu certo? Deu certo. Então a gente já traça um protocolo para ele. Então é assim que eu vou trabalhando, em cima de cada paciente. Sim. Uma comercial. Gente, então agora nós vamos aí para um breakzinho e já voltamos. A Guardiã da Notícia. Envelope seu veículo com qualidade e dê um visual diferenciado para ele. Pioneiro em carros particulares e carros para empresas. Saiba mais, confira agora mesmo. Personalização de carros é na Publisign 011 3857 0002. Publisign, envelopamento automotivo. Confira agora mesmo. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já sua avaliação. 011 94933 1131. Rua das Figueiras, 2240. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. A Guardiã da Notícia. Da Notícia. A Guardiã da Notícia. 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 A Guardiã da Notícia. Da Notícia. Da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A informação na palma da sua mão. E Veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E veloz para a sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E Veloz. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. Agora, Minuto Health Saúde. Estamos aí com a nossa convidada, Júlia Benini, e eu quero aí dar aí umas dicas. Você quer ver nossa programação? Por favor, acessem o nosso Facebook, A Guardiã da Notícia, o nosso site também, aguardiandanoticia.com.br. Você pode também ouvir tudo via Bluetooth, conecta aí no seu carro e também você vai conseguir ouvir. E tem também o Instagram, @a_Guardiã da Notícia. Então é isso, acessem, fiquem por dentro, música e notícia, informação na palma da sua mão. E você também aí que é desse universo da saúde, bem-estar e beleza, quer patrocinar aí o programa de segunda às 10, entre em contato com a rádio, tá bom? Então vamos continuar aqui a nossa entrevista e tem muitas dúvidas, muitas perguntas para eu fazer para a doutora Júlia. Doutora, uma pergunta, qual a idade mínima?
Essa é uma pergunta muito importante, porque ela na prática, né, a gente tem muitas meninas que às vezes começam a entrar na puberdade. Dizer que existe uma idade mínima não existe, né? Primeiro a gente precisa pensar se o laser é seguro e se o laser que você usa ele é confortável para ser feito em meninas mais novas, porque nós quando ficamos mais velhas a gente até aceita um pouco melhor a dor, né? Essa sensação do calor, né? A sensação do laser. Mas a gente precisa trazer para essas meninas um conforto diferenciado. Eu trabalho com pacientes a partir de 7 anos, já trabalhei com pacientes de 6 anos, né? Então tudo vai depender da indicação dessa mãe, por exemplo, meninas onde o pelinho no buço está nascendo, algumas vezes elas têm um problema de autoestima, onde às vezes na escola, né, as brincadeiras acontecem, e a mãe acaba trazendo essa paciente pra gente. Então eu tenho uma paciente hoje que ela tem 7 anos, então a gente sabe que é seguro pra gente trabalhar com ela, então eu até poderia dizer que a partir de 7 anos é possível, mas no geral os nossos pacientes eles chegam pra gente a partir de uns 13, 14 anos, né, meninas que estão na escola, e aí elas já começam a fazer as áreas com a gente por vontade própria, mas a partir de uma idade menor, geralmente são os pais que trazem essas crianças pra gente, mas não tem uma idade certa. Depende de cada paciente, depende do caso do paciente, e aí a gente vai fazer. Mas é o que eu falo, né? Como o laser é seguro, a gente pode fazer a partir de qualquer idade. Ô, doutora, o que eu vejo que você orienta as mamães, que tem... Eu mesma tenho uma que é 9 anos, né? Ela tem interesse, mas o que você orienta é que se ela ainda não chegou na puberdade, né? O pelo, no caso dessa criança, volta, né? Isso, e aí é uma parte que a gente explica, né, no consultório. Dizer que o pelo vai ser definitivo para uma criança de 7, 8, 10 anos, ou até uma de 15, é impossível, é praticamente impossível. Mas o que a gente explica para elas se o meu procedimento vai trazer uma qualidade de vida, uma autoestima melhor para essas crianças, então a gente deve fazer sim, né? Porque muitas vezes a Gillette para a região como o buço, por exemplo, de meninas de 7, 8 anos, é muito delicado você passar Gillette, porque aí ela vai começar a ter esse pelo muito mais grosso, ela vai começar a ter um buço raspado, não faz sentido, né, para uma criança assim. Mas o que a gente explica a partir da puberdade, a parte hormonal ela influencia muito na produção de pelos. Se eu tenho uma alteração dessa produção de pelos, eu não posso dizer que essa depilação é definitiva. Então, a única coisa que quando esse paciente chega pra gente, mesmo que seja com 15 anos, a gente só explica que ela vai ter que fazer manutenções e que não dá pra dizer naquele momento se ela nunca mais vai ter que fazer laser. Mas a gente explica essa situação e eles, geralmente, eles já iniciam um tratamento, independente se o pelo vai voltar ou se vai ter que fazer depois de novo. Mas a gente explica porque acho que a gente tem que ser muito sincero no nosso procedimento, para depois a pessoa lá na frente não se sentir enganada, né? Sim. Nossa, ela falou que eu nunca mais ia fazer? Não, então a gente explica. Se nunca mais tiver que fazer, perfeito, legal, né? Mas se tiver que fazer, não tem problema, é só fazer uma sessão ou outra. Mas o pelo nunca mais vai ser como seria sem ter feito. Isso sim. Então né, o pelo vai ser mais fino, vai ser em menor quantidade, você até pode produzir pelos, mas como você já eliminou todos os outros pelos, né, no passado, se começar a ter, vai ser um ou outro. Então é isso que a gente gosta de explicar nessa primeira, né, nesse início de aplicação. Doutora, você pontuou algo bem importante, é a qualidade de vida da criança. Porque eu tenho uma mamãe que a filha dela estava sofrendo bullying até na escola, porque ficavam chamando que, você tem bigode, aquelas coisas de criança, né? E isso, querendo ou não, hoje em dia está muito forte, muito em alta e as crianças se abalam. E acho que, né, você como esteticista, eu como físio, a gente sabe que a gente precisa trazer qualidade de vida para eles, né? Nossa parte da autoestima é muito importante, porque se você tem uma autoestima baixa, você vai ser mais reservado, então as coisas podem ser mais difíceis. A gente sabe que a gente trabalha com a parte da estética, mas não é só estética. É estética, é saúde, é autoestima, é bem-estar, então a gente quer trazer pro, né, eu conto, né, para eu chegar onde eu tô na parte da depilação a laser, eu era muito peluda. É mesmo, doutora? Eu era muito. Então, Conta assim, isso. Eu não usava shorts na escola, eu não tinha o bigode, mas eu não usava shorts.
E eu era tão peluda, porque eu fazia com cera hoje e eu retornava pra fazer cera de novo depois de 15 dias. Nossa. Então era muito rápido. Aí as pessoas falavam, nossa, eu tô peluda. Eu via a perna das minhas amigas, eu falava, meu Deus, você não tá peluda, amiga. E aí eu fui crescendo e eu acabei entrando na área da depilação a laser. E hoje, quando eu chego, quando eu recebo um paciente que tem as mesmas queixas de não usar shorts, de ter vergonha de sair de saia, de ter o pelo muito grosso, que não consegue, tem vergonha do toque do homem quando tu passa na perna da mulher, a gente ouve essas histórias. Sim. Então, eu entendo esse paciente que chega hoje no consultório, então eu entendo a dor dele. E talvez eu acho que a gente, quando entende a dor do outro, fica mais fácil da gente querer cuidar, da gente querer tratar. Então, eu era muito peluda e hoje, nossa senhora, eu tenho uma qualidade de vida de poder ir pra praia, botar um short sem ter vergonha, sem ter medo, sem me preocupar em ter que, raspar ou fazer com cera. Então, eu acho que é essa qualidade de vida que a gente quer proporcionar para os nossos pacientes. É outra vida mesmo, porque assim, eu também agora, sou dessa também, assim, eu uso aquela frase assim, sempre pronta. Resolveu ir pra praia agora, estou pronta. Ô, doutora, a gente sabe uma outra que é qualidade coisa. de vida. Com certeza tem muito homem assistindo a gente, o público masculino, hein? Porque eles reclamam muito, lá no consultório de foliculite, da barba. Conta aí, realmente o se laser tem ajuda... alguma restrição, Bom, ajuda mesmo na foliculite? Muito. No meu Instagram, a gente tem até algumas fotos de antes e depois de um paciente que ele é um caso bem interessante. Então, se vocês quiserem seguir, é o @doutora.dra.juliabenini. Então, tem foto de antes e depois, do público masculino. Então, a gente sabe que o público masculino também é vaidoso. A gente não tem acesso à percepção da mulher, não é isso. A gente tem o público masculino que também se interessa e também quer se cuidar. E sem contar que quando a gente elimina o pelo, a gente elimina um problema, Então, tem muitos homens que raspam as costas, que pedem pra mulher raspar. Então, a gente tem essa flexibilidade de eliminar o pelo e trazer conforto pra todo mundo. Então, a barba é uma região muito procurada hoje, mas assim, a gente tem a região da barba, a gente tem a região da orelha, nariz, a gente tem a região do cabelo, que fica aquela, onde os homens fazem o corte de cabelo, que tem que ficar indo no barbeiro, no cabeleireiro, para ficar tirando aquele pezinho. A gente tem costas, peito, a gente tem todas as regiões para mulher, também tem para o homem. Não tem restrição nenhuma de público. É igual. E a foliculite, realmente, o laser ajuda muito, não é? Diminui muito, não é? A foliculite é uma inflamação no folículo piloso. Então, a foliculite é como se fossem aquelas espinhas, explicando para quem às vezes não sabe o que é foliculite, são aquelas espinhas que o pelo às vezes vai sair da pele, ele não consegue sair direito, ele não tem força, ou ele é muito grosso e machuca a pele. Então é aquela espinha que dá na região do pelo. Quando a gente quando a gente começa o procedimento do laser, esse pelo ele tende a afinar. E aí, a partir do momento que você para de ficar raspando e ele fica mais fino, ele para de inflamar. Então, a gente traz muito procedimento da depilação para essa população, para esse pessoal que também se incomoda, Então, faz toda a diferença. A mulher também tem bastante foliculite, algumas tem na virilha, então aí a gente traz a gente traz o procedimento para qualidade de vida. Aí a gente para pensar, é estética? Não. Aí é qualidade de vida. Exato. Porque se eu melhoro a impressão desse paciente, por exemplo, na barba ou a virilha, que a gente começa a fazer o procedimento, para de inflamar, então a gente traz a qualidade de vida, não é só estética. Ô, doutora, tem mulher que eu conheço, porque se queixa que nem usa o biquíni, por tanta foliculite que eu tenho uma paciente que vai de shorts pra praia. Então. E aí você fala, nossa, essa paciente tá indo de shorts pra praia, isso é normal? Não, não é normal. Então, essa paciente, ela tem por indicação fazer o laser. Já não é uma questão de fazer para eliminar o pelo só por eliminar. Já é uma indicação porque isso está atrapalhando a qualidade de vida dela. Se ela tem vergonha de sair e de ser feliz do jeito que ela é, então a gente dá para cuidar? Dá para mudar? Se dá para mudar, vamos mudar. Eu acho que a gente na estética tem que trazer esse... Então, hoje, na clínica, Paula, a gente percebe que muitos pacientes não são esses pacientes só da estética. Não. São os pacientes que eles têm problemas reais e que a gente traz o conforto para eles depois, Então, eu como vivi o outro lado da moeda de ser muito peluda, a gente consegue entender
e trazer esse conforto. Eu acho que esse pode ser talvez até o diferencial na minha prática. É verdade. Entender aquele Você outro arrasa. lado. Ô, doutora, agora fala um pouco daquele caso que a gente teve semana passada, né? Gente, a gente tá falando de coisas da nossa prática real, nosso dia a dia. Daquele clareamento daquela axila. Porque tem muita gente que tem axila escura, né? Por conta da depilar com cera. Isso. Perfeito. Na verdade, aí a gente tem que pensar na máquina que a gente usa, né? Então, aí faz toda a diferença o equipamento que a gente está usando. Agora, na prática, é outra história. O equipamento que a gente usa hoje é o Soprano Ice Platinum. O Platinum, ele tem um comprimento de onda que ele é específico com clareamento de pele. Então, o Soprano Ice que a gente trabalhava antigamente, ele já clareava, mas não tanto quanto o Platinum. Então, pessoal que estava ouvindo, né, se atentem com o equipamento que vocês estão usando, não é tudo igual. Então, quando a gente trocou de equipamento, a gente percebeu que o clareamento da pele foi uma coisa... praticamente de 80% das pessoas que vêm hoje falaram, nossa, clareou bastante. Então, a gente tem algumas fotos de antes e depois. É uma publicação que eu ainda não fiz. Esse antes e depois do clareamento eu vou fazer. Porque foi demais. Eu vou fazer. A cliente ficou em choque, você viu? E ela mostrou pra mãe, ela mostrou pra avó, que tava todo mundo, né, na família. Falou, mãe, olha isso. Até ela falou, nossa, depois você vai me agradecer, filha. Foi muito engraçado, né, a relação delas. Porque elas não acreditaram. Ela falou, nossa, essa era a sua axila, filha, que horror. Então a gente pode trazer essa qualidade. E aí, se você melhora esse aspecto pro paciente, eu vou melhorar o quê? A qualidade de vida dele. É isso aí. Né? A segurança dela usar uma regata, dela poder sentir que a axila dela tá mais clara, né? Então eu fico muito feliz de poder trazer isso de uma maneira muito tranquila, né? Sem sofrimento, porque a máquina que a gente usa também não traz dor, a gente tem um conforto também no procedimento. É verdade, gente, a ponteira é mega gelada, então não sei, isso que ajuda, doutora, no desconforto? Porque eu sou super sensível, tá? Falando aí pro público que é sensível. Nossa, a doutora fala que realmente eu sou, mas nem se compara com a outra máquina que eu fiz, que eu nem lembro o nome também, não é desnecessário falar. Mas, gente, é sério, é vida. Você... não ter os pelos, você não ficar com aquelas cheia de foliculite, você não ficar com aquelas manchas escuras na virilha, na axila. Mulher que tá me vendo, os homens que se incomodam também me entendem. Mas eu acho que a maior satisfação nossa é trazer esse benefício, né? E além do que, a gente ainda tem essa flexibilidade de não ter que fechar um pacote, de não ficar amarrado. Então, a gente até faz essas sessões serem avulsas porque a gente sabe que eles voltam porque eles gostaram. E aí a gente acaba tendo bastante indicação, né? Porque as pessoas começam a se indicar porque gostam do jeito que a gente trabalha. Uma coisa, o pessoal, sim, adora o procedimento, mas adora uma doutora. Impressionante. Gente, as minhas clientes amam a doutora Júlia, é sério. Amam, porque ela é um espetáculo de ser humano, um espetáculo de profissional. Não é puxando o saco aqui, que eu tô ao vivo, ela sabe. O amor que ela tem pelo que ela faz. Isso é o que diferencia de um profissional pro outro. O amor e o carinho pelo que faz e pela pessoa que está ali disponibilizando o seu, tá acreditando. Doutora, me fala uma coisa, tem contraindicação? Temos contraindicações, como qualquer equipamento que a gente possa trabalhar, ainda mais na parte da estética, né, que é um pouco mais invasivo. Mas a gente faz essas avaliações e a gente conversa com os nossos pacientes. Quais são as contraindicações hoje que a gente encontra, que são as principais? Doenças de pele no geral, então vitiligo, dermatite... a gente, por exemplo, câncer de pele, que pode acontecer também. Então, a gente tem algumas restrições que a gente fica atento, mas tudo vai variar conforme cada paciente. Muitas pessoas também falam das grávidas ou das lactantes, né, quem está amamentando. E dependendo desse paciente, dependendo, né, se tem liberação médica, a gente também pode fazer sim. Mas a máquina que a gente trabalha hoje, ela é o que tem menor número de restrições. Então, por exemplo, tem equipamento hoje que você não pode tomar sol, tem equipamento que você só pode fazer no inverno, tem equipamento que você só pode fazer em peles mais claras, peles brancas, e a gente não tem esse tipo de restrição. Então, eu fico mais atenta para as doenças de pele. Então, se tiver qualquer ferida aberta, a gente fica mais
mais esperto, mas, num geral, se você for ver, o número de restrições é praticamente mínima, né? Então, a gente tem essa flexibilidade também com o equipamento que a gente usa. Doutora, pergunta que não quer calar. E pelo branco? Ai, meu Deus. Me fala aí de pelo branco. Os pelos brancos são... Essa máquina já chegou? Os pelos brancos são o nosso maior conflito, né, que a gente percebe na prática hoje. Infelizmente, né, com muita tristeza no meu coração, eu vou falar que a gente não consegue eliminar os pelos brancos. Não existe nenhuma tecnologia, já vou adiantar, porque eu brinco que quando tiver eu vou pegar. Com certeza nós vamos. Não tem nenhuma tecnologia hoje que trabalha com os pelos brancos. Uma vez que quando a gente passa o equipamento, né, na pele da pessoa, o que faz eliminar o pelo é a melanina do pelo, ela tem atração com o laser. Então, na hora que você está passando um laser e você tem um pelo escuro, esse laser encontra esse pelo e ele absorve o calor, e aí, sim, conforme a gente vai fazendo as sessões, esse pelo vai deixando de existir, ele vai sendo o que a gente chama de cauterizado. Quando você tem o pelo branco, ele não tem cor, ele não tem pigmento, ele não tem melanina. E uma vez que ele não tem melanina, a gente não consegue eliminar. Então, a tecnologia de eliminar pelos hoje do mercado que a gente encontra é por esse tipo de afinidade de atração. Como a gente não tem nenhum tipo de tecnologia que atraia o pelo sem pigmento, sem melanina, por enquanto, não. Mas chegaremos lá. Chegaremos, eu falo, com certeza, né, doutora? Eu acredito eu falo que a indústria, né, da tecnologia, eles estão o tempo todo, né, tem uma engenharia fora do Brasil, né, nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma área da engenharia que só trabalha com equipamentos estéticos, desenvolver equipamentos estéticos. Então, eu acredito que com o tempo alguém pode imaginar algum outro tipo de tecnologia e a gente consiga. Eu tenho muita fé, porque como muda muito, né? Eles estão sempre criando coisas novas e eu acredito que com o tempo possa existir. E aí eu já adianto, quando existir a gente vai pegar e a gente vai trabalhar. Com certeza. Ô, doutora, uma outra coisa, falando da minha experiência também, porque as mulheres vão entender também. Eu lembro que eu fiquei 2 anos quase fazendo um plano aí que eu comprei, porque você até falou, tem máquinas que tem restrições, né? Toma sol, tem que esperar. Se vai tomar sol, tem que esperar. E aí, em relação a nós, a mulher que ainda está em período de, né, que está menstruando e tal, eu lembro também que eu tinha que esperar, acho que 10 dias antes, 10 dias depois. E nesse caso da sopranuais, a gente não tem isso, né? Não tem. E se a pessoa tá menstruada também pode Então, um dos motivos que a gente usa, o equipamento que a gente usa, é essa flexibilidade de itens, né? Então, a gente tem essa flexibilidade de trabalhar com a mulher naquele período, né, menstrual. A gente pode trabalhar com, por exemplo, a pessoa que tá indo viajar e ela fala, mas eu vou sair daqui e vou pra praia. Eu posso, porque a relação do equipamento é mais relacionado com a mancha. Você faz o procedimento tomar sol, alguns equipamentos tendem a manchar a pele. Então, quando a gente fala de tecnologia que a gente escolhe, é isso que a gente está pensando. Então, a gente tem essa flexibilidade de você poder fazer conosco hoje e viajar amanhã, sim, sem problema nenhum de mancha. Não vai causar nada na pele dessa paciente. Então, a gente tem a escolha do equipamento, pessoal, faz toda a diferença e vale a pena vocês pesquisarem a máquina que vocês vão usar, sim. Né? Não é uma coisa como a gente tem bastante no mercado, no shopping, nas ruas, parece que é tudo igual, mas não é. E eu acho que a minha função hoje na rede social é trazer informação, né? Trazer essa informação para as pessoas escolherem o que elas vão fazer, né? Então, quando eu entrei no Instagram, era esse intuito e hoje eu percebo que eu tenho conseguido sanar muitas dúvidas, né? Muitas pessoas moram longe, nem têm a possibilidade de fazer com a gente, mas o objetivo é trazer as informações para a pessoa escolher o melhor para ela, né? Então, a gente não tem nenhuma restrição em relação ao sol. Tanto a ir para a praia, quanto a fazer depois, né? Depois que voltar da praia, a gente não tem. Legal. Ô, doutora, você falou de grávida, aí eu lembrei aqui de uma paciente
que fez cesárea. Uhum. E aí ela, né, perguntou se tinha alguma coisa. E eu lembro que você falou até que melhorava até a cicatriz. Fala aí. Isso, o laser, por favor. o laser ele também estimula essa parte cicatricial, né? Então, quando a gente pensa, né, por exemplo, a gente tem um laser na parte da fisioterapia, que ele estimula a cicatriz. Então, o laser em si, o nosso laser que a gente utiliza também pode ser indicado para fazer também essa cicatrização desse tecido. Claro que quando essa mulher chega pra gente e ela tiver com a cicatriz dolorida, sensível, a gente vai evitar, né, nesses casos de sensibilidade maior. Mas é muito difícil elas terem essa sensibilidade, assim. Pode acontecer, eu já peguei uma vez uma paciente, mas é comum, assim, a gente ter esse paciente que vem, a gente passa em cima também para ajudar a cicatrizar. Até ajuda, né? E ó lá, mães. E quanto tempo elas podem procurar a gente ou é o médico que libera? Olha, essa é uma pergunta importante. Na verdade, se você tiver indicação médica, sempre é melhor, né? Porque esse médico teve o contato, ele acompanhou essa paciente, ele sabe a história dela. Sempre que tiver a indicação, é sempre melhor. Mas, de qualquer forma, a gente tem um conhecimento, então, se ele chegar pra gente, a gente pode fazer uma avaliação e a gente pode conversar. Mas, se quiser 2, 3 meses depois do bebê, né, ter nascido, ela já pode iniciar com a gente. Acho que você já falou, na verdade, amamentando também, né? A amamentação também está liberada, então a gente não tem restrição nenhuma em relação às lactantes, né? As mamães que estão amamentando. A única coisa que a gente só pede é para não passar na região da mama, que está amamentando, mas de resto, o corpo todo está liberado. Ô, doutora, tem aqui um monte de gente vendo a gente. Ai, que legal! Olha aqui. Ai, mas eu quero dar um abraço pra uma pessoa que tá aqui assistindo a gente, a minha amiga Jeanette. Ela sabe de onde que é? De São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Ela tá falando que papo gostoso, muitas informações. Muito obrigada, querida. Morrendo de saudade de você, viu? E tem uma pergunta aqui, ó, da Maria de Lourdes. Legal. Há possibilidade dos pelos crescer novamente? Existe sim essa possibilidade, uma vez que quem está ligado com a produção de pelo são os hormônios. Por isso que a gente comentou antes que as meninas, por exemplo, com 15, 16 anos, podem precisar fazer mais sessões aí lá ao longo da vida. Tudo depende da sua fase hormonal, tudo depende de como se está estável, né? A sua parte hormonal, mas, num geral, não é comum. E aí vale a gente ressaltar qual é a idade, se tem, por exemplo, alguma doença pré-existente, se tem algum item que a gente possa se atentar, mas, num geral, quando eles fazem com a gente, eles só fazem o que a gente chama de manutenção, que é essa sessão que eles fazem uma vez por ano, no máximo 2 por ano, para eliminar esses pelos que possam ter nascido. Mas dizer que a depilação é definitiva é difícil. A gente não pode... Eu gosto de ser muito sincera e muito honesta com os nossos pacientes. Então, só porque ele fez hoje, ele vai nunca mais fazer? Não sei. Varia. Eu tenho os pacientes que nunca mais voltam e eu tenho os pacientes que voltam. Então, aí a gente explica isso e se ele precisar voltar, ele não vai se sentir enganado, porque a gente foi sincero com ele desde o começo. Ô, doutora, mas, no geral, a gente sabe que mantém uma boa durabilidade da depilação. Isso, e assim, que eu vejo que, né, nesse tempo que estamos juntas, eu acabo, né, gente, aprendendo muito com a doutora. Às vezes, uma vez por ano, a pessoa faz uma manutenção em alguns casos, não é? Sim. Só porque nasceu um ou outro, mas assim, é questão de o que te incomoda. Um ou outro te incomodou, faz uma manutenção, não é? Se não, só tirar. Adoro a Paula, gente. Eu que ensinei isso pra Paula. Isso mesmo, Paula. Você falou que eu falo direitinho na clínica. Cada um vai identificar o que é confortável em relação aos pelos. Tem gente que tem um pelinho fininho, pouca quantidade, está satisfeito dessa forma. E tem gente que não quer ter nada de nada. Quem não quer ter nada de nada, aí acaba fazendo um pouquinho umas sessões maiores, né? Um número maior de sessões. E as manutenções vão acontecer com mais frequência. Mas eu vou contar, viu? Eu trabalho com laser há 5 anos. Os meus pacientes de 5, 4 anos atrás, eles não retornam hoje. Então, a gente tem uma durabilidade legal. E aí, eu tenho hoje os pacientes que acabam fazendo mais porque eles querem aquela pele lisinha de seda de bebê. Então, aí vocês que escolhem, né? Então, a gente tem, né, os dois perfis. Os que tem um pouquinho de pelo, que podem nascer e que pra eles tá tranquilo, porque isso tá legal.
legal. E eu tenho paciente que realmente, na hora que tem um pouquinho, ele já quer eliminar. Eu tenho uma paciente que eu trabalhei com ela, acho que 3 anos atrás. E ela é minha seguidora no Instagram. Aí ela me mandou uma mensagem esses dias dizendo: Júlia, nossa, eu tô tão satisfeita, eu tô acompanhando a sua página agora, tudo, então eu tô tão satisfeita porque faz tanto tempo que eu fiz e o que tem hoje não me incomoda. Eu até gostaria de fazer mais pra frente, mas olha, parabéns pelo seu trabalho. Então, esse tipo de mensagem pra gente faz tanta diferença, né, no nosso dia a dia. Ela me disse que ela tem um pouquinho de pelo, o que tem pra ela não incomoda. Ela até gostaria de fazer mais uma sessão, mas ela consegue ser feliz com o pouco que tem. Então, é o que eu falo, cada um vai escolher. Se aquele pouquinho incomodar, vem e faz mais uma. Se aquele pouquinho não incomodar, como a gente não fecha pacote, elas são livres para não precisarem fazer mais uma sessão, né? Justo. Então, a gente tem essa relação com os nossos pacientes de flexibilidade, de honestidade. Então, é o meu recado aí para quem procura a depilação a laser. Procurem pessoas que façam o tratamento avulso também, né? Eu gosto desse jeito, a gente é muito feliz assim, né, Paula? E eu sei que, obviamente, a gente, além de qualidade, a gente também busca valores, preço, né? E preço e valor são coisas diferentes. Então, se você colocar no papel, que às vezes alguém acha uma sessão avulsa cara, nossa, se eu precisar de X sessões, vai sair mais caro, mas normalmente estão me avisando aqui que o meu tempo tá acabando. Ai, que pena, porque eu ficaria aqui horas falando com a doutora, mas a gente tem um tempo, tem uma programação para cumprir. Doutora, por favor, finaliza-me, fala aí onde todo mundo te acha, seu Instagram, seu site. E, por favor, finalize. Muito obrigada, né? Queria agradecer também, antes de finalizar, a presença, o convite seu, Paula. Quem me conhece sabe que a Paula é maravilhosa. Eu sou super fã da Paula e foi o que ela falou. A gente tem se tornado melhores amigas né? A gente tem esse mesmo feeling. Para quem quiser me encontrar, meu Instagram é o @dra.juliabenini. E para quem quiser entrar no meu site é www.doutorajuliabenini.com.br. Então, drajuliabenini.com.br. Gente, doutora, muito obrigada de coração. A gente vai ficar aqui trocando palavras, né, de carinho com a outra, porque isso, é real. Quem conhece a gente pessoalmente sabe que é isso. Muito obrigada. E eu vou trazer a doutora Júlia de novo em outros momentos. E eu quero agradecer aí cada um que me assistiu. Muito obrigada. Nós estamos aí com esse programa, com essa experiência aí. Então, toda segunda estarei aqui às 10 horas com convidados especialistas no assunto, ou estarei eu aqui também dando mais informações para vocês. Então, sigam Guardiã da Notícia nas redes sociais, Facebook, a Guardiã da Notícia, Instagram, _Guardiã da Notícia, ouçam pelo Bluetooth. O meu Instagram é Paula Silva Estética Avançada, meu site é paula-ne.com, então estou à disposição para todas as dúvidas. E para você que é aí da beleza, de alimentação saudável, desse estilo de vida, de saúde e bem-estar, tiver interesse em anunciar o seu produto, o seu serviço aqui neste horário, no meu programa, por favor, entre em contato na rádio, tá bom? Então é isso, muito obrigada, um ótimo dia para todo mundo. Eu também estou às 5h30, 6h30 da manhã na rádio, falando também de diquinha de saúde e bem-estar. Então um abraço, tchau, tchau. Minuto Health Saúde. Anuncie na Guardiã da Notícia, online, impresso e rádio. Envie uma mensagem no WhatsApp 011 94542 8886, aguardiandanoticia.com.br, ou mande um e-mail, contato@aguardiandanoticia.com.br. A sua marca em exposição. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão.